Olá! E hoje vamos à nossa 7ª aula e o tema de hoje é autoestima e sucesso profissional. Como parar de criticar sua própria imagem e transmitir mais confiança hoje mesmo. Então, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula e hoje eu vou ajudar você a criar uma imagem com posicionamento e autoridade, unindo elegância e essência. Sejam bem-vindos à nossa aula na Jornada da Consciência da Imagem. Se olhar no espelho e se criticar constantemente pode estar sabotando sua confiança e até a sua carreira, nesta aula você vai descobrir por que isso acontece. Como mudar essa relação com sua imagem hoje mesmo, principalmente como sua autoestima impacta diretamente a sua postura, a sua comunicação e as oportunidades que você atrai. E já podemos começar essa aula fazendo um exercício muito importante. Se olhar no espelho já se tornou uma batalha interna, isso pode estar sabotando não só a sua autoestima, mas também o seu sucesso profissional. Um minuto para refletirmos. Quem nunca se olhou no espelho e se viu numa batalha interna? Pode ser que você esteja todos os dias se sabotando porque você entra nessa batalha do espelho quando você vai se vestir e se arrumar para o trabalho, para o seu dia a dia. E aí eu te faço uma pergunta. Você confiaria em alguém que demonstre segurança? Como acha que os outros percebem você no ambiente profissional? Como que você acha que você está refletindo a sua imagem no ambiente profissional? Como as pessoas têm te visto no ambiente profissional? E eu vou trazer para vocês um estudo bem recente, e eu já falei numa outra aula sobre a PNL. A PNL é um estudo, de como o nosso cérebro funciona, é uma neurolinguística. E, atrelado a isso, mais recentemente, saiu um estudo falando de como a nossa vestimenta influencia na nossa autoestima, nas nossas emoções. A PNL já traz que a nossa postura, que as nossas emoções, elas estão interligadas, A forma que eu me apresento está totalmente ligado à forma que eu me sinto. Existe uma conexão. E esse estudo mais recente trouxe que a forma que nós nos vestimos também impacta a nossa emoção. Paramos para perceber que muitas vezes, em ocasiões na nossa vida, nós sentimos isso acontecer. Vou trazer um exemplo aqui. Quando você se arruma pela primeira vez para encontrar aquela pessoa que pode ser seu suposto namorado. Quando você se veste, você se arruma, você se maquia, ou o homem coloca, todos os adereços, ele se sente empoderado. Nós nos sentimos empoderados para encontrar aquele suposto namorado, aquela suposta pessoa. Olha esse exemplo simples, como que ele fala. Porque ao nos vestirmos para aquele encontro, algo acontece ali nas nossas emoções. Então, nos sentimos mais seguros, mais confiantes para se apresentar pela primeira vez para aquela pessoa. É fato. Isso é um fato, não é verdade? Então, esse estudo, recentemente comprovado, traz isso como uma verdade. Sim, quando nós nos vestimos, nós comunicamos com as nossas emoções. Logo, quando eu entro nessa autocrítica, nesse julgamento, isso impacta a minha emoção e reflete na forma que eu me visto
e que eu me preparo para o trabalho ou para a minha vida normal. Engraçado que parece nós trazemos, né, como paradigma na nossa história que cuidar da imagem, quem talvez tenha mais de 40 já ouviu muito isso, que cuidar da imagem é coisa fútil ou de gente que não tem o que fazer ou que não é uma coisa relevante. Eu cresci ouvindo muito isso e acredito que muitas pessoas que estão aqui me ouvindo também já passou por essa situação. Nossa, aquela pessoa não tem mesmo o que fazer, né? Vive correndo atrás de roupa, e só pensa em se arrumar, né? Quem nunca ouviu isso? E trazendo aqui esse estudo, essa importância, nós podemos perceber que não tem nada a ver com futilidade. Tem a ver com o ser humano. Porque desde sempre a vestimenta, a forma que nós nos apresentamos, se você voltar lá antes de Cristo, a forma que aquele povo se vestia, era importante. Eles tinham um código de vestimenta ali. Cada época na nossa história existe um código da vestimenta. Assim como na época de Jesus eram as túnicas. Os reis usavam túnicas, né? As pessoas de bem usavam túnicas, as mais ricas, as mais poderosas, aquelas capas. Então, para cada tempo tem um código de vestimenta. E como isso influencia, né? Exemplo, vou trazer aqui, por exemplo, um juiz, né? Quando ele vai para uma audiência, ele coloca aquela capa, né? Ali, toda a emoção de empoderamento, de autoridade se incorpora. Ou seja, a roupa tem um código e ela intrinsecamente, né, por dentro, ela mexe com a nossa emoção. E logo o meu corpo acompanha esse movimento de dentro para fora. Olha a importância de nós cuidarmos de como nós nos vestimos e de como nós nos olhamos, porque isso impacta a nossa vida profissional. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre esse ciclo do auto-julgamento e como que isso impacta a nossa vida profissional, pessoal. Então, essa autocrítica, esse julgamento que todos os dias, diante do seu espelho, ela acontece. Isso se traduz na sua comunicação, na sua credibilidade. Porque, como eu disse aqui, como ela influencia nossas emoções, a autocrítica pode parecer um problema apenas interno, mas ela reflete diretamente na nossa postura, foi o que eu falei. É intrínseco, é lá de dentro. Logo penso, tem uma frase que te diz, né? Penso, logo existo. É mais ou menos isso. O que eu penso passa a existir em mim, através da forma que eu comunico, a minha postura, como eu me comunico, como eu falo. Então, a postura fechada e insegura é um dos pontos da nossa comunicação que traduz a insegurança. Gestos. Pode perceber que uma pessoa insegura, ela tem uma postura mais curvada, cabeça baixa. Logo, nós não passamos segurança. Nós temos que trabalhar essa nossa autocrítica de forma a trazer o positivo para que nós não passamos essa falta de credibilidade, porque isso vai implicar totalmente na sua vida profissional. Numa reunião, por exemplo, eu estou inseguro, eu saí de casa já pensando negativamente, eu vou chegar para essa reunião inseguro, uma postura fechada, cabeça baixa. A autocrítica faz com que você se sinta menor e isso se traduz no seu físico. Ombros caídos, cabeça baixa, gestos retraídos, falta de contato visual, movimentos hesitantes ou excessivamente contidos. Porque quando nós estamos seguros, isso é o que nós comunicamos. É dessa forma que nós comunicamos e muitas vezes nós não percebemos
porque isso vira um hábito. Vira um hábito. Eu falar para mim mesma, minha comunicação interna ser negativa. E isso vai virando um hábito e eu não percebo. O outro ponto é a comunicação fraca. Quando você duvida da sua própria imagem, da sua capacidade, isso aparece na forma que você se expressa, na forma que você comunica. Já percebeu que quando você está com muito medo ou inseguro, a sua voz fica trêmula ou falhada? Porque eu estou com medo, eu estou inseguro, isso se traduz no meu físico, através da minha voz. Então a voz, a minha comunicação verbal, ela também comunica a minha emoção. A voz baixa, o uso excessivo de desculpas e justificativas, medo do julgamento. Aí eu evito ter conversas importantes, eu evito participar de reuniões, de encontros, até mesmo encontro social. Eu evito porque eu sou uma pessoa insegura. E se vestir de forma que não reflete esse seu potencial. Logo, meu pensamento eu vou traduzir nas minhas ações. E isso impacta até na forma que eu vou me vestir. Se eu estou inseguro, eu não vou saber me vestir. Eu não vou me vestir para um encontro de sucesso. Porque é diferente. Quando você sente segurança, você se veste com segurança, você passa até na forma que você está se vestindo, na forma que você está falando. Então, nós já trouxemos aqui 3 coisas importantes. A minha comunicação interna, quando ela é negativa, ela influencia na forma da minha postura, na minha fala e na forma que eu me visto. E logo, eu traduzo uma falta de credibilidade. As pessoas percebem inconscientemente quando alguém não se sente seguro. Você pode perceber no seu dia a dia ou em reuniões e palestras, quando a pessoa chega insegura, sem ela falar, a gente já percebe que aquela pessoa está insegura. Pelos gestos, pela forma que ela comunica, pela postura, pela forma que ela está vestida, pelo tom de voz quando ela começa a falar. Então, inconscientemente, a gente já passa essa mensagem. Um profissional que não transmite confiança tem menos influência. Clientes podem duvidar da sua competência, mesmo que você tenha conhecimento técnico. A insegurança pode impedir promoções e oportunidades de crescimento na sua vida profissional. Então, vale parar e analisar hoje como eu estou com minha comunicação interna. Como eu estou me comunicando? Eu tenho um auto-julgamento, uma autocrítica muito evidente? Eu tenho esse comportamento constantemente, todos os dias, ou é algum dia ou outro, que isso pode acontecer, um dia que você não está bem, a gente tem o hábito, às vezes, de se autocriticar. Mas se isso acontece mais vezes, é hora de parar e pensar. Você precisa talvez de uma ajuda, porque você pode estar se prejudicando profissionalmente. Na minha vida, na minha caminhada, em 30 anos de comércio, na vida empresarial, quantas pessoas eu deixei de dar, de promover a cargos mais altos, porque não tem segurança. Porque não transmitia segurança na fala, na postura, na forma que se vestia. Tudo isso, um superior, ele observa no seu colaborador. O seu cliente observa você. Você médica, dentista, que está aí por trás da cadeira, uma advogada, que seja. Talvez você esteja passando essa insegurança por causa da autocrítica. E como mudar isso? Como mudar e melhorar a sua imagem profissional? Reprogramando o diálogo interno, primeiro passo. Reprogramar a forma que eu me vejo, a forma que eu me sinto. Mudar a conversa interna é essencial para
confiança. Porque os nossos pensamentos, ele determina nossas ações e forma como nos posicionamos no mundo. Então, mudar a conversa interna. Identificar. Primeiro passo, identificar os pensamentos negativos. Tomar consciência. Nossa, eu estou me criticando demais. Nossa, eu tenho que parar de falar que eu não sou boa, que o meu cabelo não tá legal. Ou, a partir do momento que eu tomo consciência e isso realmente não está legal, e isso não está coerente com aquele profissional que você deseja ser, procurar ajuda. Já que eu tenho esse auto-julgamento, eu percebo, eu tomei a consciência, eu busco ajuda. Reformule as críticas em pensamentos fortalecedores. Não, eu sou capaz, eu vou melhorar, eu posso melhorar, eu vou me vestir melhor, eu consigo me vestir melhor, eu consigo me comunicar. Mudar esses pensamentos ruins para pensamentos fortalecedores. Usar afirmações positivas, em vez de uma fala negativa, eu reforçar o que já existe, em vez de ficar olhando para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu ainda não sou, eu reforçar aquilo que eu tenho de positivo. Olha, ainda eu não consigo falar com tanta segurança, mas eu já consigo ter um bom pensamento, uma boa postura, me vestir melhor, e isso vai me ajudar a ter mais segurança na minha comunicação. Então, fortalece aquilo que você já consegue fazer de bom. Segundo passo, ajustar a postura e o contato visual. Gente, não adianta estar bem vestido, conhecer a técnica, dominar a técnica, se eu não sei me comportar, se eu não tenho uma boa postura, se eu sento todo desleixado, se eu, gesticulo demais, falo alto demais ou baixo demais. Tudo isto comunica. Se eu converso com as pessoas e não olho nos olhos, fico olhando para cima, isso passa insegurança. Isso não passa credibilidade. Então, olho no olho, aperto de mão. Quando você for apertar a mão da pessoa, aperta com segurança, naquele negócio, sabe? Pega na mão, da pontinha dos dedos. Isso não é profissional. Ombros caídos, sento na cadeira Estou numa reunião, não estou prestando atenção naquela reunião, eu não tenho postura, eu não estou presente ali. A sua presença diante do seu cliente, diante de uma reunião, é muito importante. O interlocutor ali, ele está te observando o tempo todo, as pessoas estão te observando o tempo todo. Então, muita atenção à postura, a forma como você se posiciona fisicamente impacta diretamente como os outros percebem e até mesmo como você se percebe. É ou não é? Então mantenha a coluna ereta, mais relaxada. Abra os peitos, relaxe os ombros. Quando você estiver em um lugar, numa reunião, conversando, evite cruzar os braços numa comunicação, gente. Em uma reunião, quando você estiver comunicando com o seu cliente, com o potencial cliente, evite cruzar os braços. Cruzar os braços tem uma comunicação interna, você emana uma comunicação de fechamento, que você não está aberto àquilo que está sendo falado, ou que você não está aberto àquele ambiente. Pode ver as pessoas quando ela trufa a cara e cruza os braços, ela está fechada. Então evite, quando você está numa comunicação, numa palestra, numa reunião, cruzar os braços. Sente-se com presença, você está ali. Esquece tudo. Evite pegar o celular em uma reunião, quando você está falando com alguém. Isso demonstra que você não está presente. E isso impacta na sua credibilidade. O terceiro passo, trabalhar a voz, a comunicação, para que você demonstre mais convicção, mais força naquilo que você está falando. Trabalhar a voz e a comunicação é essencial para demonstrar autoridade e segurança. Vou trazer de novo aqui, falar baixo demais, falar alto demais, variar a entonação é super importante. Já perceberam que tem gente que fala uma entonação o tempo todo e aquilo o ouvido da gente não suporta? Então,
variar a entonação de voz, simplesmente numa palestra, numa reunião, ou você está apresentando um projeto para o seu potencial cliente. Não pode ser falando alto demais, forte demais, nem baixinho demais, mas variar a entonação de voz. Você traz a presença da pessoa para você, olhar nos olhos, postura, sua vestimenta, tudo isso está falando quando você não está dizendo nada. Outro detalhe importantíssimo, o quarto passo. Pequenos ajustes no seu guarda-roupa para transmitir autoridade sem perder a autenticidade, sem deixar de ser você. Escolha cores estratégicas. Pessoal, aqui vai uma dica bem interessante que eu vou dar para vocês. Não sei o que usar, não sei que cor de roupa comprar. Vá nas clássicas, nas mais importantes, nas mais neutras, que você não vai errar. Se você não tem noção, se você ainda não tem uma consultoria, se você ainda não tem alguém que te acompanha, evite erros. O básico tem que ter no seu guarda-roupa. Um azul marinho, um bege, um preto, um branco, são cores que comunicam bem, que você não vai errar, e são cores estratégicas. Invista também em peças com bom caimento, a qualidade da sua roupa. Não saia por aí comprando só porque é um blazer, tudo é blazer, não. Existem blazers e blazers. O tecido, o corte, o caimento também comunica. O público que você vai se apresentar vai olhar para você inconscientemente e já vai perceber. Aquela sua roupa, aquela cor está comunicando. Muita atenção aos sapatos e acessórios. Às vezes a gente cuida da roupa, a gente tem um cuidado e na hora que chega nos sapatos e acessórios vai o que tem mesmo de qualquer jeito. Isto também está comunicando e pode ser um ruído na sua comunicação quando você não cuida dos acessórios, da qualidade da sua roupa. E ajustar o seu estilo. Não saia por aí copiando os influências do Instagram. Ajuste ao seu estilo para que você não perca a autenticidade, para que você comunique da forma que você é, na sua essência. Então, o quarto passo, trouxemos aqui coisas muito importantes. Escolher cores estratégicas, investir em chaves, em peças-chaves para o seu guarda-roupa, com bom caimento, bons tecidos, bons cortes. Sapatos e acessórios também são importantes. E ajustar o seu estilo. Então, nossa aula hoje trouxe sobre o autoconhecimento, né? Como nós nos comunicamos e onde entra esse autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu conheço novas ferramentas e eu trago para mim, eu deixo de me autocriticar, eu trabalho a minha autoestima. Então, o conhecimento ele é muito importante, o autoconhecimento é muito importante, entender aonde nós estamos errando, entender essa comunicação negativa, essa autocrítica e como isso pode impactar a nossa vida profissional. E nós vamos repassar aqui os 4 passos para que você, a partir de hoje, já não cometa mais esse erro. Então, o primeiro passo foi reprogramar o diálogo interno. Observar, trazer, tomar consciência da minha autocrítica. Primeiro passo. Segundo passo, ajustar a postura e o contato visual. Olhar nos olhos. Terceiro passo, trabalhar a voz e a comunicação para demonstrar autoridade e convicção na sua comunicação verbal. E o quarto passo, ajustar o guarda-roupa para transmitir autoridade sem perder a autenticidade. Então, trouxemos aqui esses 4 passos, vamos tomar consciência e, nos próximos dias, observar o nosso diálogo interno e fazer essas pequenas mudanças. E o que você pode fazer também nesses próximos dias, além de observar a sua postura, o tom de voz, a sua vestimenta das reuniões, veja como essas mudanças elas vão acontecendo
E se as pessoas que convivem com você, elas têm percebido, elas têm falado alguma coisa. Porque quando você começar a trazer essas mudanças no dia a dia, essas pequenas mudanças, as pessoas vão começar a observar e vão te dar feedbacks. Peça feedbacks. E agora que você entendeu como sua autoestima impacta a confiança dos seus clientes, eu quero te convidar para dar o próximo passo comigo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, eu estou aqui no YouTube ao vivo dando aula sobre algum tema específico e importante para a sua vida profissional. Então eu vou te convidar para que você se inscreva no meu canal para não perder a próxima aula. Ok? Combinado? E obrigado por estar aqui hoje. Sua presença já é o primeiro passo para construir uma imagem que vai abrir portas. Lembre-se, sua essência é única e minha missão é ajudá-lo a destacá-la com elegância. Muito obrigada e até a próxima aula.